Essa casa foi gravada por 24 horas. Durante um dia inteiro, câmeras filmaram cada canto, cada sombra, cada ruído, e o que foi registrado lá dentro fez até os técnicos que revisaram as imagens se recusarem a assistir sozinhos. Você pode até pensar que já viu vídeos de lugares assombrados antes, mas o que está prestes a ouvir agora não é uma montagem, nem uma história repetida da internet. Essa narração foi construída com base em relatos reais, vídeos documentados e sons que nenhum especialista conseguiu explicar. Então eu recomendo que você aumente o volume, apague as luzes e me acompanhe, porque essa história vai mexer com você. E antes de continuar, um aviso: você vai sentir um arrepio. Pode ser agora, pode ser quando eu contar o que apareceu na escada, mas vai acontecer. E se isso acontecer, se em algum momento você sentir aquele calafrio na espinha ou tiver a sensação de que tem algo atrás de você, é porque você precisa deixar o like e se inscrever agora. Sério, isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, mas, mais do que isso, vai te manter protegido. Porque já teve gente que viu essas imagens, ignorou o aviso e começou a ouvir coisas em casa. Era uma casa comum, de 2 andares, com janelas quebradas e paredes cobertas por musgo. Parecia apenas mais uma estrutura abandonada em uma cidade esquecida. Mas, aos poucos, a equipe que instalou as câmeras começou a perceber que havia algo estranho. Os equipamentos que funcionavam perfeitamente até então começaram a falhar apenas dentro da casa. Uma câmera posicionada na sala desligava exatamente às 3 horas da manhã. Todo dia, no mesmo minuto. Sempre. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando uma câmera de visão noturna registrou uma silhueta no corredor, alta, imóvel, olhando diretamente para a lente. Quando deram zoom na imagem, não havia rosto, apenas um vazio escuro, como se a cabeça fosse um buraco na realidade. O mais estranho, nenhum sensor de movimento foi ativado. E essa não foi a única ocorrência. Em outra gravação, por volta das 2h47 da madrugada, um som metálico invadiu a sala. Parecia uma cadeira sendo arrastada no andar de cima. Só que, todas as cadeiras da casa estavam no térreo. Quando os investigadores subiram para verificar, encontraram marcas profundas no chão de madeira, como se algo muito pesado tivesse sido puxado de um lado ao outro. Mas não havia nada lá. Só poeira, silêncio e um cheiro forte de ferro. Um dos técnicos desmaiou nesse exato momento. Mais tarde, ele contou que, segundos antes de perder os sentidos, ouviu uma voz feminina bem próxima dizendo: "Você voltou." Você pode achar que tudo isso é exagero, mas tem um detalhe: as câmeras estavam sincronizadas com áudio e vídeo, e ao revisar o material bruto, em várias cenas o som simplesmente desaparece. Em alguns momentos, o ruído ambiente some por completo, como se o espaço ao redor estivesse sendo engolido. E logo depois, vem um estalo, como se algo se quebrasse no próprio ar. Esses cortes de som são impossíveis de reproduzir com falhas normais. Foram analisados por especialistas em áudio digital que não conseguiram explicar por quê, em um ambiente sem rede elétrica e sem ondas de rádio por perto, os microfones simplesmente paravam de funcionar toda vez que ela aparecia. Sim, ela. Porque em uma gravação feita às 3h23, enquanto a lente da câmera tremia sozinha, sem vento, sem terremoto, sem qualquer justificativa física, uma figura apareceu no topo da escada. Vestido longo, cabelo cobrindo o rosto, e os braços, muito longos. Longos demais. A câmera congelou por 14 segundos. E quando voltou, a figura tinha desaparecido. Mas uma voz permaneceu no áudio, sussurrando em loop a palavra "traz de volta". Quem ouviu, jura que a voz parecia ecoar dentro da própria cabeça. E a parte mais perturbadora: algumas pessoas que assistiram ao vídeo original começaram a sonhar com essa mulher, mesmo sem terem visto o rosto dela, apenas ouvindo a narração. Por isso, é importante repetir: se você está assistindo até aqui, é porque algo em você precisa continuar. E se chegou até agora, se a sua curiosidade venceu o medo, então você tem a obrigação de deixar o like e se inscrever. Porque só quem não se inscreve é quem não quer saber o que realmente existe por trás dessas histórias. E
E se você for embora agora, sem apoiar esse vídeo, pode ser que essa casa lembre de você. Então se proteja, deixe seu like, se inscreva agora e continue comigo. Mas essa casa não é a única, e nem a mais ativa. Existe outra, em uma vila rural na Romênia, que foi palco de mais de 70 relatos em apenas um mês. Todos semelhantes, todos descrevendo uma mulher de branco, que surge atrás das pessoas quando elas estão distraídas, olhando para a câmera. Os moradores próximos se recusam a passar pela estrada que leva até ela depois do pôr do sol. O governo local chegou a isolar a região, alegando risco de desabamento. Mas vídeos feitos por exploradores mostram que a estrutura está intacta. O que desaba, segundo eles, é a mente de quem entra. Um youtuber romeno, que decidiu investigar por conta própria, desapareceu por 2 dias. Quando foi encontrado, estava sentado no meio da sala principal da casa, repetindo em voz baixa a mesma frase. Ela está na parede. Você ainda está aí. Isso é um bom sinal. Sinal de que você quer saber mais. E que é forte o suficiente para aguentar o resto do que foi documentado. Mas eu preciso reforçar, esse vídeo não é entretenimento comum. É uma janela para um tipo de verdade que nem todo mundo está pronto para ver. E se você sentir, ao final, que algo mudou no seu ambiente, que a temperatura caiu ou que você está sendo observado, feche os olhos. Respire fundo. E lembre que o botão de se inscrever ainda está aí. Porque talvez, só talvez, ele seja o que vai manter essa energia aqui dentro do vídeo. E não aí, com você. Agora, você ainda quer ver o que foi captado nos minutos finais da gravação? Porque o final não foi transmitido. Ele foi apagado. Automaticamente. Um arquivo que sumiu sozinho. Sem cliques, sem ação humana. Como se algo quisesse impedir que o resto fosse mostrado. Tudo o que restou foi um frame congelado, de uma mão. Uma mão fina, com dedos alongados, saindo da parede. E olhos, muitos olhos. Mas não no rosto. Eles estavam nas costas, nos braços, até nas palmas. Olhos que, mesmo parados, pareciam te seguir. Olhos que ainda estão lá, esperando que alguém aperte o play de novo. E aí, vai ser você. Se chegou até aqui e ainda não deixou o like nem se inscreveu, essa é sua última chance. Faça isso agora, antes que a casa decida que você esqueceu dela. E ela volte para te lembrar.